Olá, Positividade em Foco, começando mais um dia aqui com vocês e hoje já é quinta-feira, dia 9 de julho. Como vocês estão? Espero que muito bem. O assunto de hoje é muito importante, é sobre o poder e a importância do diálogo em tempos de pandemia. E aí o diálogo entre pais e filhos, professores, escolas. E a minha convidada de hoje é a Ana Luísa Novis. Ela que é a criadora do programa Papo com Zero e vai contar aqui pra gente sobre esse projeto lindo, lindo, lindo. Ela também é psicóloga clínica, terapeuta de família, escritora. E realmente eu me encantei com ela, conheci ela e o projeto Papo com Zero através de uma amiga minha, a Juliana. E aí eu tinha que realmente chamar ela aqui para falar desse projeto, para falar sobre o poder do diálogo. Esperar ela entrar para a gente poder começar o nosso bate-papo. Oi, Ana, vou te chamar aqui. E Oi, aí, tudo bom? tudo ótimo e você? Que Tudo prazer te bem. conhecer! Um prazer é meu, Cláudia. É um prazer estar aqui. Que Eu bacana falei estar o seu nome certo? É Ana Luísa Noves ou Novis? Novis. Aham. Já apresentei um pouquinho de você aqui, né? Falei que você é psicóloga clínica, terapeuta de família, escritora e Isso. falei que você é criadora desse projeto lindo que eu acho encantador demais, o Papo com Zero, que é realmente o tema do nosso diálogo hoje, né? Do nosso Sim, bate-papo de hoje, né? O poder e a sim. importância do diálogo, né? Ainda Aham. mais em tempos de pandemia, né? Sim, Quem me sim, apresentou você foi a Juliana Malater, minha amiga. Você estava sim. lá no dia, né, na live com ela, e realmente depois eu fui lá seguir você. E que projeto lindo, lindo, lindo. É um projeto de empatia também, né? Exatamente. Foi um projeto que ele surgiu. Depois, em 2017, foi quando eu lancei meu primeiro livro de contos. E nesse livro de contos tinha um dos contos que falava do Zerinho, o número zero, que era um personagem que não estava nada bem, que ele achava que ele não valia nada, sabe? Sim. Literalmente nada. E ele resolveu fugir da sala de matemática. E enquanto ele estava lá no meio da fuga, o número um viu o que estava acontecendo, foi lá, chegou perto dele, trocou uma ideia e ele percebeu que ele valia muito mais do que ele estava imaginando. E aí, esse conto foi extremamente inspirador, por quê? Porque exatamente em 2017, quando eu lancei o livro, a Organização Mundial de Saúde fez um alerta para os profissionais de saúde, para a comunidade científica, sobre o grande mal do século, que era a depressão. Então, a Sim, depressão, desde 2017, foi reconhecida como a doença do século XXI sim. mais importante, que todo mundo tinha que tomar muito cuidado. E também foi naquela época que teve os Jogos da Baleia Azul, que as crianças Me lembro. começaram, né, a se mutilarem, uma história bem complicada. E Sim. aí, uma amiga minha falou assim, Ana, eu gosto tanto do seu conto do Zero, por que que você não faz alguma coisa com ele? Que é a minha amiga Rita Sinara. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, gente, realmente, o que que será que é? Nossa, essa ideia da Ritinha começou a me visitar. Aí eu falei, caramba, eu escrevi um conto de um personagem que não estava nada bem, estava meio para baixo, deprimido. E o diálogo foi um grande caminho para ele mudar a perspectiva da vida dele. Aí nasceu a ideia de lançar uma campanha no Instagram, que era o Papo com Zero, porque eu queria justa. Por que no Instagram? Porque o Instagram ajudaria, era o local que as pessoas naquele momento estavam deixando de conversar e tal, só trocando informação. Sim. Falei, vou lembrar no Instagram que conversar é legal. Vou fazer uma campanha. E aí nasceu o Papo com Zero. Eu comecei a frequentar várias comunidades, contar história, foi muito legal. E esse projeto vem crescendo desde então, e porque eu acredito profundamente na importância do diálogo, né? Porque o É. diálogo, porque trocar informação não é dialogar, né? Dialogar é algo Não é. muito mais profundo, né? É você olhar o outro,
é você perceber, você realmente escutar, porque às vezes você ouve, mas não escuta, né? A pessoa fala um É, negócio, você fala, ah, mas não entrou é, em relação com é. aquilo. E às vezes você, por estar observando uma coisa tão importante, você muda a vida de uma pessoa. Quantas vezes a gente está numa fila de banco Sim. e a gente até tá meio mal, assim, né? Meio desanimado, assim. Aí daqui a pouco você começa a conversar com uma pessoa, aí essa pessoa começa a te dizer uns negócios que você nunca tinha parado para pensar. E aquela E que cai como uma conversa, luva, né? nossa, você fala, gente, foi um anjo que colocou essa pessoa atrás de mim na Estalhou fila. minha mente. E aí a gente vai escutando histórias tão legais. E que são inspiradoras. E a gente só consegue ter acesso a essas histórias se a gente conversa. Sem É, conversa não tem como eu saber, não tem como eu é. entrar em contato. Então, o Papo com Zero, ele tem sido um projeto muito inspirador para mim. Até porque eu pude criar uma forma, desenvolver uma forma criativa, divertida, de lembrar que conversar é Sim. bacana. E ele veio Lúdica, né? lúdica. E ele, depois disso, ele foi crescendo, né? Porque o zero, você sabe, é um número potencializador. Até lá no Papo com Zero, eu convido as Sim. pessoas a assumirem a identidade, a entrarem na campanha Eu Eu Sou vou um gravar um Zero. vídeo para te mandar. Eu vou Ai, que gravar um vídeo delícia! para te mandar. Porque E eu sou tomara... totalmente o zero. Ai, que delícia! E o zero, a pessoa fala assim, Ana, mas vem cá, você tá me convidando, dizer que eu sou um zero. O que que é isso? Porque na nossa cultura, zero é nulo, não vale nada, é a pior nota da Sim. escola, né? Eu falei, E a gente gente, aprende na matemática, né? O zero à esquerda não vale nada. nada, nada. E Você até a é um gente zero à esquerda, esquerda, tipo, já era, você não tá valendo nada. né? E nessa minha convivência com o zerinho, eu descobri que o zero é muito importante. Primeiro, porque quando ele está à esquerda, ele respeita a inteireza do outro algarismo. Ele respeita o um como ele é, o dois como ele é, o três como ele é, sem mudar o valor dele. Tipo assim, cara, eu Sim, te respeito como você é. E quando ele está à direita, ele amplia o valor de todo mundo. Eu falo, cara, o sim. zero é muito maneiro. Eu quero ser um zero, pro resto da vida. Porque eu Eu adoro, também, eu né? também, eu amei. E engraçado que a gente não pensa realmente nisso, né? Porque, Não. né, a gente é focado, né, treinado, na verdade, na matemática, né, Sim. a lembrar que o zero à esquerda tem valor e o zero à direita, ok. E tem a expressão que as pessoas costumam dizer muito, né? Ah, fulano é um zero à esquerda, né? Exatamente. Como o personagem lá estava dizendo, eu não valho nada, porque ele estava totalmente conectado com esse valor que a cultura dá. Então, Sim, quando a gente conversa, a maravilha disso é porque você amplia as perspectivas. Então, você consegue... Às vezes, você está ali olhando a tua vida de um ângulo e você... Daquele lugar, você não está conseguindo ver nada diferente. E aí, você, numa conversa, às vezes alguém faz uma colocação que você fala, cara, eu não tinha pensado nisso ainda. Nunca na sim, vida eu pensei nisso. E naquele momento, é impressionante que a expressão da gente muda. muda. Né? A gente fica com o olhar assim, até muda, né, a expressão não só do rosto, como Sim. corporal. Você senta diferente. Porque, caramba, Não, eu vou te falar que com certeza eu mudei a minha expressão e o meu corpo quando eu vi aham, o seu Instagram e eu li você falando isso, eu falei, nossa, é exatamente isso. que bom que o Zerinho te inspirou Com também. certeza. Não, e é um ensinamento sem você ter que ficar forçando né, aquele diálogo, Sim, ter respeito ao próximo, de vamos sentir empatia, de vamos isso, vamos aquilo. Não, você vai de uma forma leve, né, sim. e didática, né, e encantadora, porque eu acho que o que mais as crianças, né, e os adultos também Uhum, precisam é de encantamento na vida, né? E sim. de uma forma leve, né, Ana? Porque olha só que incrível. Incrível, eu É, achei incrível. e eu acho bacana justamente quando a gente tem uma conversa verdadeira, assim, profunda com alguém, o legal é que a gente escuta essa pessoa, não no lugar de querer dar uma aula para essa pessoa, sabe? Tipo, sabe aquela coisa assim, aquela conversa que tem sempre uma moral. Então, assim, Sim, aí você entendeu que você não pode agir assim, porque isso não é bom para você. Aí você de certa forma, não está escutando o outro, né? sim. E eu li um filósofo, o Chun Han, que é um filósofo que está muito na moda agora, e ele falou uma frase que me tocou muito, que ele disse assim,
Eu não sei falar o primeiro nome dele, que é muito complicado, gente. É um filósofo coreano, bom pra caramba. E ele tem um capítulo que é sobre a escuta. E ele fala que a escuta é um ato de generosidade que você faz ao outro. Mas, às vezes, você está tão empolgado com o que você quer falar que você silencia o outro sem perceber. Sabe, quando a pessoa está começando a te contar uma coisa, aí você atropela. Peraí, então, eu quero te contar uma coisa que eu pensei agora, não sei o quê. Aí você, sem querer, não por mal, até porque você está muito empolgado com o que a pessoa está te contando e você quer muito contribuir para essa pessoa. E aí, de repente, você fala uma coisa que você silencia, que você tira daquela pessoa, talvez uma expressão muito importante. Então, eu acho que no diálogo, uma das habilidades que a gente tem assim que desenvolver, que não é fácil, é de escutar. Então, assim, cara, escutar o outro, assim. E escutar podendo ouvir o que ele fala com curiosidade. Porque às vezes a gente escuta julgando. Que na realidade você não está escutando. Né? Ou então você não está escutando, porque você já está tão desesperado para querer contar, né? Então, assim, você está contando um negócio. Porque eu estou pensando em fazer essa ideia, não sei o que mais. Aí daqui a pouco, mas eu acho que essa ideia, não sei o quê. Ou seja, eu não estou escutando você. Eu estou tentando também ver se se a minha ideia também é ouvida e a gente não consegue trocar de uma forma que é gostosa para mim e para você. Quando a gente escuta, a gente consegue entender realmente de uma forma empática, se colocar no lugar do outro. Sabe? De sentar onde ele está sentado. Em vez de dizer assim... Sentir mesmo, né? Sentir mesmo, né? Não é só aquela empatia racional, né? Isso. É aquela empatia que pega os dois lados, né? O racional e o emocional, e que te conquista de uma forma e faz você conhecer o outro como você nunca conhecia antes, né? Isso, e sentar no lugar dele e dizer assim, caramba, eu não... realmente, de onde ele está olhando aqui, isso que ele está falando faz sentido? Sim. Apesar de eu estar olhando uma outra coisa. E aí eu posso convidá-lo assim, vem cá, olha aqui também do meu lado, o que você acha disso? Né? Então, eu acho que o diálogo é uma ferramenta, eu acho não, eu tenho certeza, muito poderosa. E principalmente nesse momento que a gente está vivendo, da pandemia, a gente está sendo convidado a ter umas conversas assim, muito especiais. É verdade. E para mim, a conversa que tem sido mais difícil é a conversa consigo mesmo. Você vê que muitas pessoas, às vezes, estão com dificuldade de não estarem ocupadas. Não sei se você está percebendo isso. Tem gente que faz muita coisa. Você fica até dizendo, gente, como é que essa pessoa consegue fazer tanta coisa? Não consegue. Às vezes, se dá o direito assim de, cara, eu vou parar um pouquinho para me ouvir. Eu vou parar um pouquinho para me perceber. Mas é uma coisa, a gente vinha de um movimento muito enlouquecido, né? De ter que fazer tudo, de ter que saber de tudo, de ter que se informar sobre tudo, de ter que estar por dentro de tudo, de estar tendo que responder todo mundo o tempo todo. E eu acho que a pandemia, ela nos deu uma oportunidade de olhar para isso. Porque... fazer uma pausa, né? Porque a gente teve que parar tantas coisas. E eu, por exemplo, percebi assim, que eu não preciso de um monte de coisa. Que eu não sabia, não, que eu não precisava. Eu achava que eu precisava de um monte de coisa. E a pandemia fez eu entender assim, cara, nessa conversa que eu tive comigo, assim, nem tudo isso que eu achava tão importante é tão importante. Então a gente tem uma oportunidade de rever coisas. E ao mesmo tempo também de conversar com as pessoas que são importantes pra gente. E rever algumas coisas também. Que não tem sido fácil também. Que tem famílias que estão vivendo situações muito difíceis. A violência doméstica aumentou muito. Né, 50%. Sim. Porque coisas que você está sendo assim quase que... Cara, a gente vai ter que conversar sobre determinadas coisas. A gente vai ter que ver determinadas coisas que não são fáceis. Né? E se a gente usa isso num caminho de um bom diálogo, isso é uma oportunidade assim surreal, assim, de boa, sabe? É verdade. Acho que o mais interessante é que a gente antes vinha acho que você falou, né? As pessoas fazem
tem ainda muita gente na pandemia fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, né? E Uhum. eu falo que isso é uma maneira inteligente de preencher os seus buraquinhos, né? É. Mas esses buraquinhos, eles precisam ser olhados com calma, né? Com pausa, realmente percebendo, peraí, esse buraco aqui tá maior hoje. O que Uhum. aconteceu com esse buraco aqui hoje, né? Qual foi essa origem desse buraco? E a palavra do momento é convivência, né, Ana? Porque a gente não tinha esse conviver, né? A gente convivia, mas Sim. conviver não tinha. Então faltava o diálogo, né? Porque a maior parte das famílias era aquela questão de acordar cedo, sair rápido para não perder a hora, para pegar um transporte público, um trânsito, não sei o que e Uhum. tal. Chegar no trabalho, loucura, 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 loucura. Aí chega em casa, ai, não quero saber de conversar. Vai Uhum. dormir e volta para o mesmo ciclo, né? Então, isso que você Exato. falou é exatamente isso, né? A gente não conversava em família, na antiga Uhum. convivência, e se acostumou a não conversar com você mesmo, e agora tudo teve que mudar, né? Foi uma pausa, né? Eu acho que assim, eu tenho um conto que eu escrevi nesse livro aí do Zarin, que conta a história de um menino, de um arquipélago, que tinham várias ilhas, né? E elas não se visitavam, porque cada um ficava na sua ilha e não ia visitar a ilha do lado. Até que um dia acontece algo inesperado, que metade do arquipélago fica na noite e a outra metade no dia, direto. Então, quem estava do lado claro não dormia, quem estava no lado escuro não via mais a luz do sol. E aí uma criança, ela resolve ir para o outro lado daí, ou para outra ilha para Na dormir. outra Porque ele fala ilha. assim, eu não aguento mais ficar sem dormir. E ele pega um barco e aí começa uma exploração. Então, eu acho que assim, você tem muitas pessoas que viviam em arquipélagos, que eram ilhas, que viviam no mesmo arquipélago, na mesma casa, mas não se conheciam. Sim. Achavam que conheciam. E aí, de repente, a gente está tendo uma oportunidade de descobrir coisas tão interessantes. Porque a gente está acabando tendo, né? A gente está se esbarrando mais, querendo ou não. Sim. Eu saio aqui do escritório onde eu estou, onde eu trabalho, atendo e tal. Daqui a pouco eu saio, esbarro com o cachorro, esbarro com meu marido, esbarro com meu filho. Aí, de repente, a gente vê uma rotina. E quando a gente está fora de casa, a gente acaba não presenciando. Aí a gente tem tempo para jantar juntos, para conversar, até para descobrir coisas que a gente nem sabia que era capaz de Sim. fazer. Então, assim, é muito interessante esse momento desse conhecimento, ou até de uma revisita a uma ilha que a gente achava que já dominava, sabe? Então, às vezes, é muito E legal. tinha virado paisagem, né? Porque você foi É, falando aí das ilhas, então quem não ia na outra ilha era só uma paisagem, né? exatamente. E pior que achava que já conhecia tudo, da paisagem marido, da ilha filho, Sim. entendeu? Aí você, eu já conheço tudo da criatura, já sei tudo dela. Aí quando você vai, de repente assim, gente, É que abre um uau, mundo novo, né? uau, Quem é né? essa pessoa, né? É, e de repente até rola tudo bem, tem gente que está indo para um caminho, talvez até de entender que não funciona mais, mas É, tem coisa, tem aqueles que estão assim, se encantando de verdade. Estão sim, assim, se sim. apaixonando, sabe? Tipo, caramba, eu E tinha eu acho que esquecido tem. disso. Eu já ouvi casos próximos meus de uma pessoa que reclamava o tempo todo do marido, de tudo, tudo. Então Aham, ela aham, saía cedo pro trabalho, voltava do trabalho e já entrava reclamando. sim. E porque ele que é ruim, ele é ruim, ele é ruim, não sei o que, não sei o que. E o marido fazia tudo em casa, tudo pros filhos, tudo. E aí na pandemia, ela começou a enxergar que, opa, não é bem assim, sabe? Aham. Então, eles estão num momento de casamento de reconstrução, graças à pandemia, porque ela conseguiu enxergar tudo que ele fazia e que ela não via, que ela só Uhum, reclamava, né? uhum. Porque a gente tem esse hábito ruim, né, Ana? A gente, em vez de falar e de dialogar, a gente reclama primeiro, né? É, porque assim, vamos botar assim, às vezes não é nem por mal, é da onde a gente está olhando. Eu amo Sim. José, eu gosto muito do José Saramago, né? Aquele escritor português. E aí tem um livro, tem um filme maravilhoso, quem quiser assistir, é um filme antigo, mas eu amo, que é o Janela da Alma, um documentário sobre o olhar, Ai, sim. sabe? E tem essa cena dele que eu amo, que eu falo sempre, né? Que ele, quando ele ainda não era José Saramago, ele só conseguia no Teatro São Carlos de Lisboa, no que ele chama no lugar mais alto, que ele chama de galinheiro. Então, assim, aquele lugar mais alto. E quando ele
daquele lugar, ele tinha uma perspectiva do camarote principal completamente diferente do que ele tinha olhando lá de baixo, da plateia. Sim. Porque ele olhava ali por dentro, aí via aquela coroa dourada por dentro, era oca, tinha uma madeira velha, umas teias de aranha. Ele dizia, gente, que decepção, né? Lá de baixo é incrível, daqui assim, nada a ver, sabe? Aí ele falou assim, dali ele falou assim, ele teve uma inspiração, para você conhecer verdadeiramente alguma coisa, você tem que dar a volta. Sim. Então, é isso, às vezes a gente está tão preso nessa história, sabe? Sim. Ah, porque ele não faz isso, ele não faz aquilo, ou ela não faz isso, ela não faz aquilo. E a gente fica achando que a nossa experiência com aquela pessoa está restrita àquelas cenas. É como se o filme da nossa história só ficasse naquele episódio, sabe? Sem movimento, né? Sem só movimento. aquilo. E aí, de repente, você fala assim, cara, eu estou sendo obrigada a olhar esse filme de outro lugar. Eu não imaginava isso. Eu não sabia o quanto você fazia coisas durante o dia. Ou eu não sabia que, olha que legal, eu não conseguia te olhar de outro lugar. E aí um universo novo se abre. Né? Você consegue sair daquela estagnação, né? Então, o diálogo, eu acho que ele ajuda muito a gente sair da estagnação, a curiosidade, né? A escuta, que realmente deixa eu escutar o que você está querendo me dizer. Esse olhar, né? Porque a comunicação, ela vai também, às vezes, é uma expressão que a pessoa está te passando, é um olhar, né? E aí você olha os ombros. Exatamente, você olha para aquilo e chega junto. Nossa, isso faz uma diferença, assim, incrível, incrível. Muito, muito. De novo falando com os números, né? Se eu desenhar um 6 aqui para mim, você vai enxergar um 9 daí, né? Exatamente. E aí, geralmente... Então... Isso, e isso é muito legal que você falou, porque vamos supor, se a gente ficasse naquela coisa do eu sou a verdade, a luz, o caminho, eu ia ficar dizendo assim, ô Cláudio, olha só, é um 9. Aí você dizia, Ana, nada a ver, é um 6. Eu disse, não, é um 9. Eu estou vendo aqui, dá licença. Dá licença. Aí a gente ia ficar batendo boca, porque a gente já está entendeu? No debate. Na teimosia lá, Aquele debate que ninguém escuta ninguém. E aí, em nenhum momento, uma faria para outra essa perguntinha que ia mudar tudo. Mas por que você está dizendo que você fez um 6, que isso aí é um 6? Me mostra. Ou você, Ana, mas da onde você está vendo um 9? Da onde você viu não, exatamente. De onde você tirou isso, pelo amor de Deus? Aí a gente conversando, nossa, a gente sai ampliada. Podendo até entender que o 6, dependendo da perspectiva, fica igual ao 9. Então, assim, né? Você sabe que... eu sou consteladora familiar, né? E eu tenho atendido muito individual, né? E individual é com bonecos e pedras, né? As pedras para trazer recursos. Então, às vezes, sei lá, um perdão, um agradecimento aqui. E a gente divide o campo, a gente está trabalhando em uma linha de passado, presente e futuro, para você ir posicionando. E são peças, são posicionamentos que você vai colocando. E aí, sempre que a pessoa termina de fazer um primeiro posicionamento, eu peço para ela, quando está presencial, então agora eu vou levantar, vou sair de onde eu tô, e você vai dar uma volta completa na mesa, para você parar em cada canto, pelo menos 4 cantos, 4 posicionamentos diferentes, para você ter outras visões do que você mesmo posicionou. E quando é online, eu rodo a câmera. É impressionante como uma pessoa faz assim, uau! Não, mas isso não é assim, não. Isso tem que mudar aqui, ó. Então, de novo, um diálogo com você mesmo, né? Exatamente. Porque quando você consegue realmente... E aí o que você falou que é muito importante, né? Ouvir o outro com atenção. Olhar o outro com realmente interesse. Né? Você faz um diálogo com o outro. Você faz um diálogo com você, né? Eu tenho um amigo... que ele era muito julgador, muito. E aí ele começou a estudar barras de Access, essa coisa da consciência, expandir consciência e tal. E aí ele passou a usar uma frase que depois ele me ensinou, e eu uso muito quando tem alguma dificuldade de ouvir o outro ainda. Que a frase que interessante ponto de vista. Porque aí você tira da sua mente um julgamento, né? Então, se você desenhar um 9 aí, eu enxergar um 6, eu vou falar pra você que interessante ponto de vista, né? Exatamente. E o zero lindo, o zero à esquerda.
tá lá, né, respeitando o outro. O 0 à direita tá completando, ajudando o outro número. Maravilhoso. Que Uhum. interessante ponto de vista, né? Então a gente precisa trazer elementos e para a gente lembrar disso, né? Porque a gente sabe que a gente é treinado pro oposto, né? Exatamente. E porque a gente vem de uma crença, né? Até muito assim, o advento da ciência, a gente acreditou que tudo podia ser comprovado e se tornava o quê? Uma verdade. Então você não questiona, foi comprovado, foi lá analisado. Isso é o que é e não questione. E isso fez a gente ter uma falsa segurança que estava Sim. tudo sob controle. E eu tô achando, por exemplo, essa história da pandemia, ela veio bagunçar o palhaço geral, entendeu? Tipo assim, olha só, gente, deixa eu explicar para vocês o seguinte: não tem esse Deixa eu controle todo, não. te dar uma real. Te dar a real, vou te jogar aqui uma letra sincera. E aí é muito interessante a gente ter que se deparar com essa incerteza. Sim, Mas essa incerteza tem um lado muito interessante, porque ela faz a gente estar aberto para o novo. E para entender o seguinte, e a gente, como está tendo que viver todo dia a mesma rotina, a gente está naquele dia da marmota, né? Que nem aquele filme que você acorda todo dia na mesma casa, na mesma cama, com a mesma pessoa, vai para a mesma cozinha, sim, vai, não muda nada. sim. Ai, meu Você Deus, são os mesmos gatos, as mesmas coisas. Eu tenho 4 gatos, né? A rotina é igual. é igual. E aí, assim, gente, então eu vou ter que ser criativo, eu vou ter que ter um olhar Sim, que busca o inesperado, que busca o novo no conhecido. Então a gente está tendo sim. uma oportunidade de dizer assim, cara, eu posso explicar uma determinada coisa de vários. Olha, N maneiras. nossa, eu posso entender isso de N maneiras. E isso é muito rico na vida. Porque se eu entendo que essa maneira que eu estou entendendo aqui agora é uma das maneiras que de repente aquela pessoa ali viu naquele filme uma coisa que eu nunca parei para pensar, ou até não dei tanta importância, mas foi como ele viu. E isso Sim, é muito legal, é muito rico quando você sai da história da verdade. Né? Porque as sim. pessoas brigam quando elas ficam, "Não, mas a verdade é essa. Olha só, É. A essa é a verdade sua versão. absoluta, né? É, Aquela teimosa. isso. Quando você diz assim, não, essa é a versão que eu tenho. Qual é a sua? Qual é a versão Sim. para você? Como é que você criou esse entendimento? Por que você entende assim? Então a Da onde conversa, surgiu isso, né? exatamente, de onde você tirou essa ideia? E aí é muito legal quando você fica aberto e não fechado, não, esta é a verdade, você não pode falar assim. Você aprende coisas, você descobre coisas maravilhosas. Porque assim, você deixa a pessoa com a licença poética de Sim, criar, de dizer o que ela sente. Né? Você se surpreende muitas vezes com as coisas que sim, você escuta e que te pegam de surpresa e muda a tua perspectiva. Então, isso sim. é muito legal. Eu acho, por isso que eu Muito sou legal mesmo. encantada de conversar com as pessoas, porque para mim, eu costumo dizer que eu sou muito inteligente, eu falo isso muitas vezes, que eu escolhi uma profissão que eu ganho para aprender. O povo me dá aula de vida e ainda me paga. Eu sou Gente, muito é inteligente. verdade. É verdade. Você também. Você É também, verdade. É né? verdade. Uma vez eu adoro fazer, né? Participar de eventos, ser, como chama Sim. lá, anjo dos eventos, para cuidar dos Aham. alunos e tal, Uhum. né? E o anjo, às vezes, não ganha nada, né? E, pelo contrário, você paga sua passagem, sua Aham. hospedagem, sua comida, né? Só que não é esse valor, né? Sim. É um outro valor que você aprende, né? E Sim. aí, olha que interessante. Eu tenho umas caixinhas aqui de perguntas que praticamente todas as lives eu tiro uma pergunta. Então eu pego a caixinha, aí eu olho para a caixinha e falo, olha, o assunto da live hoje é esse. E aí eu tava pegando essa semana a caixinha de constelação. Aí hoje eu falei assim, não, hoje eu vou falar sobre psicologia positiva, porque esse assunto, hoje, o Papo com Zero, é muito positivo. Então eu peguei a caixinha da psicologia positiva e tirei uma Aham. carta. Eu vou Aham. ler para você a carta que saiu, Tá, para você ver leia. se tá certo. Tá. Você costuma apreciar a beleza ou a excelência em diversas áreas da vida? Sim. Muito. Você Quem me acabou de conhece falar isso, sabe. né? Você acabou de Acabei. falar sobre isso, né? A Fiquei gente até está aberto arrepiada. realmente. Arrepiada. E assim, Totalmente. engraçado que eu tirei a carta e falei,
vamos lá, vai encaixar de alguma forma. Botei aqui. Não, E encaixou aí total. eu nunca sei qual é o momento que eu vou ler a carta. Já li a carta no começo, eu li a carta só no Aham. final. E aí você acabou de falar isso, eu falei, nossa, é a carta. Mas eu sou uma pessoa apaixonada pelas múltiplas possibilidades da vida. Eu acho a vida assim, é uma obra de arte, então você está inspirado o tempo inteiro, né? Então, assim, é, você viver só preso numa lente te empobrece muito. Muito. Então, quando você está assim, sabe, cara, eu quero ter essa lente aberta para muitas possibilidades de perspectivas. Então, você está o tempo todo se encantando, porque senão a vida também fica chata, Fica né? chato. A pior coisa é você achar que já sabe tudo. Deus me livre. Deus me livre. Por Exatamente. favor, me desafiem. Fala que eu não sei. Me mostra um outro lado, alguma coisa que eu não conheço, porque é delicioso mergulhar e conhecer. Independente se você vai se identificar ou não, Sim. né? Porque até a minha história de descobrir o amor pela literatura, como não só gostando de ouvir histórias e de ler histórias, mas de escrever histórias, aconteceu justamente porque eu me abri. Porque Sim. eu tive um pesadelo, uma véspera de ano novo, um negócio assim, terror e pânico, assim, total. Eu acordei Isso mal. antes de 2017. Isso, foi em 2014 para 2015. Que 2017 que eu consegui lançar o livro. Aí eu cheguei lá, né, acordei nessa, desse pesadelo Loucura. horroroso. Aí eu fui andar na praia. Eu estava em Búzios, falei, cara, eu vou andar na praia, sei lá o que aconteceu. Fui. Aí eu tô andando na praia, assim, andando, era cedo, não tinha ninguém na praia, praticamente só tinha eu. E eu falei, cara, o universo está me mandando um recado que eu tenho que buscar um caminho para mim. Aí eu disse assim, gente, mas vou buscar o quê, Jesus? Eu gosto do teu trabalho, eu não estou pensando em me separar do marido, tá tudo certo, o que que eu vou mudar aí? E eu não sabia o que era. Eu sabia que tinha alguma coisa que eu tinha que reposicionar. Aí eu escrevi o meu sonho, mandei um WhatsApp para minha terapeuta, falei, ó, tô voltando, prepara o sofá, tô chegando, porque eu tive um negócio aqui que abriu uma porta que eu não sei onde eu vou. E aí eu fiz uma promessa aquele dia. Eu falei assim, olha, como eu não sei o que eu tenho que mudar, eu vou aceitar tudo que a vida me trouxer. Mas com adentro, que eu tenho um lado assim meio obsessivo, que se eu não gostar, eu posso sair do espaço. Mas eu vou experimentar tudo. Aí, ok, promessa feita, né? Sacramentada, na beira do mar. Então tá, o universo me ouviu bem ali, aquele horário. E aí, 15 dias depois, liga minha filha. Mãe, tem um curso de contação de história lá na Cal, você quer fazer? Aí eu falei, eu só posso, né? Prometi lá. Claro, minha filha. Sim, vamos fazer. Sim, vamos fazer. Ela, mãe, mas são 4 sábados, você vai fazer mesmo? Vou fazer. Aí o que que aconteceu? Eu fiz o curso, e quando eu fui na primeira aula, e que foi até com a Priscila Camargo que eu fiz, quando eu ouvi a Priscila Camargo contar a história, eu pirei. Eu falei, gente, o que que é isso? Eu tô alucinada, meu Deus, eu quero entender mais disso, não sei o quê. Do curso da Cal, eu continuei com o trabalho com a Priscila em casa, estudando os contos Olha, universais. E aí, de repente, ela vira para mim e diz assim: Olha, Ana, a gente trabalhou esse conto aqui, mas eu quero que você faça uma arte com ele. Eu falei, uma arte? Gente, eu não sei nem cortar reto, eu não tenho, eu tenho um problema de coordenação motora que só Jesus. Aí eu falei, mas o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu falei, já sei, eu vou escrever uma história, porque eu adoro histórias e sim. vai que nasce alguma coisa. Menina, eu abri um portal naquele dia, eu escrevi uma história em 3 minutos. Pá! Aí meu marido estava dormindo, eu li para ele e falei assim: quem escreveu isso? Eu falei, eu. Ele, você? Pois é, eu escrevi. Daí, em 3 meses, eu escrevi mais de 35 contos. Eu parecia uma louca. Olha, Eu estava conversando com os meus clientes, até eles foram muito fofos, assim, teve que ter paciência com a terapeuta. Que eu virei e falei assim: peraí, que eu tive uma ideia, eu preciso anotar essa historinha. E era uma loucura. E eu fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. Aí eu trabalhei esses contos e tal, e lancei o livro em 2017, que Os Olhos Leem, o Coração Sente. ai, que lindo o nome. É lindo, né? Foi meu irmão que deu.
né? Ai, lembro. Quando a gente estava conversando aqui na varanda de casa, eu estava pensando no título, aí ele leu alguns contos, ele falou assim, Ana, eu acho que é o que os olhos leem, o coração sente. Eu falei, demais. O título Amém. Amém. E aí, você vê, foi uma coisa que nasceu quando eu me abri a experimentar as coisas. Então, assim, eu jamais teria descoberto Sim. esse meu prazer de escrever e do que eu poderia fazer com a literatura no meu trabalho. Eu não estou fazendo nada que as outras terapeutas já não tenham feito, mas eu descobri uma coisa tão diferente com a literatura. Então, assim, dali, desde esse livro que eu lancei, eu já escrevi um livro que eu organizei contando toda a minha experiência com a literatura e convidei várias pessoas que eu conheci nessa trajetória para escrever comigo. Eu lancei um É. outro livro que é o Mania de Bilhetes, que eu faço o trabalhinho do zero, que eu faço o trabalho socioemocional e de diálogo nas escolas, que é o Zero na Escola. Eu escrevi já um outro livro da minha conversa com a minha própria morte, que foi uma piração. Eu não paro de escrever desde Incrível. então. Que Então, assim, maravilha, né? a coisa brotou de uma tal maneira que isso hoje é uma ferramenta que anda do meu lado, uma ferramenta assim de vida para mim. E eu Sim, é descobri, seu. porque simplesmente eu disse, eu vou experimentar. Eu não tenho nada a perder, né? Então eu falo assim, às vezes a gente, se a gente não sabe, cara, sai com a sacola vazia. A vida é um hipermercado Sim, gigantesco. E às vezes a sim. gente está sempre indo na mesma gôndola, comendo a mesma bananada, o mesmo arroz. Pô, Não, e às vezes experimenta outra coisa, a gente né? fica esperando um acontecimento muito grande na nossa vida para ter um Sim, recado, né? exatamente. E olha que coisa, né? Você teve uma experiência ruim. Olha que legal isso, né? Uhum. Isso não é nem resiliência, né? Já é antifragilidade, né? Sim, Você se beneficiou com o caos do seu pesadelo, né? Você saiu exatamente. para respirar e caminhar, e ali você se fez uma promessa que sei lá de onde veio, né? De dentro de você. De E dentro de por mim. que ativou esse pensamento, né? E você E, vê, e, ati- e o e aí momento, você foi, né? isso, e o momento que eu estava fazendo, que eu estava conversando comigo. Daí o diálogo é tão importante. Vamos supor que eu não tivesse tirado esse momento para conversar comigo. Porque eu andei na Deixar praia, passar, né, Ana? eu andei na praia conversando comigo, dialogando comigo, tomando consciência do que aquelas imagens estavam Sim, reverberando dentro de mim, o que elas estavam me comunicando. Então, quando eu fui conversar comigo, eu tive uma autoconsciência de que eu sim, precisava fazer alguma coisa. Aí eu saí em busca de algo que eu tivesse uma simpatia e também uma empatia. E dali, um texto novo, uma história, uma rota nova se configurou. sim. Então, assim, eu acho que. E a gente está vivendo na pandemia essa oportunidade. Ou seja, a gente está vivendo um pesadelo, né? Assim, a gente acordou num pesadelo, assim, uma coisa que parece até que é mentira que a gente está vivendo. Né? Tem horas que você fala Tão assim, surreal, gente, né? tão surreal. E essa oportunidade dessa conversa consigo mesmo, dessa conversa com quem está do seu lado, gente, quantas coisas inacreditáveis podem surgir desse diálogo. Quantas coisas você também Sim. começa a ver que, poxa, eu posso me reposicionar diferente. Então, assim, o diálogo, para mim, assim, é barato, custa nada, custa zero, tá? Trocar uma ideia custa zero. Zero mesmo. E você pode ampliar muito o seu valor Sim. depois de uma boa conversa. Vou te contar a minha história. Eu, Conta, eu, conta. eu mudei de carreira em 2014, né? Eu antes Ah, trabalhava viu? com comunicação e marketing e eventos, e fazia eventos no mercado editorial, com Ó. livros. Então, minha vida inteira, 15 anos antes, eu trabalhei com livros, editoras e tal, Uhum, né? Sempre em veículos também e tal. Até que teve uma última editora que eu trabalhei, que eu lançava livro de celebridades. E todos uhum, os que eu lancei, eu era super fã. uhum. E eu terminava o projeto do livro odiando aquela pessoa, do tamanho ego da pessoa, Sim. da maneira que me tratou, como, né, o cocô do cavalo do bandido. E aí teve um dia que uma das minhas chefes falou pra mim assim: Ah, e o próximo livro que eu vou lançar é o da Xuxa. E eu falei, não vou. Eu, na hora, retruquei, não vou.
E aí ela riu e tal, e eu ri de nervoso também e tal, porque como assim você é a única pessoa da equipe da editora que faz o trabalho que tinha que ser feito, e você fala pra sua chefe que paga teu salário que você não vai fazer o livro da Xuxa, né? Eu conto essa história porque o livro nem saiu por essa editora, Sim. então eu Uhum, posso contar. E aí eu fiquei depois me dialogando comigo mesmo, porque eu fiquei assim, uhum. por que que eu não quero fazer o livro da Xuxa, gente? Eu amo tanto essa mulher, ela, né, fã dela total, não sei o que, por que que eu não quero? Aí eu consegui entender que era porque eu não queria ter mais um desafeto de celebridade. Nem sei se ela é ruim, se ela não é ruim, nem sei, não conheço. Aham. Preciso que ela fique lá no meu quadro, no meu mural de ídolos, né? É uma história idiota, é uma história muito idiota, né? Mas me fez pensar por que que eu não queria, me fez entender o quanto eu estava já chateada com aquele emprego, com aquela Aham. vida, o quanto Aham. eu estava me sufocando naqueles sentimentos ruins dos outros. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Fui procurar uma astróloga. Maravilha. Delícia. E aí, quando eu cheguei lá, ela com o meu mapa pronto, ela falou assim: Ah, você é psicóloga, né? Eu falei: Eu não sou psicóloga, eu queria tanto ser psicóloga, eu não sou psicóloga. Mas você trabalha mais ou menos com isso, eu acho. Falei: Não, não trabalho com comunicação, eventos, tal. Assim, não, alguma coisa você faz que você é meio psicóloga. E aí ela falou assim pra mim: Vai pesquisar o que que é coaching. Mas aquilo entrou por um ouvido e sai pelo outro, né? E ela me mandou fazer uma constelação para eu constelar essa questão toda e tal. E eu falei, Uhum. nossa, que esquisito isso, mas tudo bem, vamos fazer. A mente Uhum. estava aberta para fazer. Então eu fiz a constelação. Depois eu fui participar de uma palestra sobre o que é coaching, porque o universo é tão maravilhoso que assim como ele mandou a sua filha dizer para você, vamos fazer, né, o O curso na curso. Cal, o universo me mandou um e-mail do Groupon me falando que ia ter uma Delícia. palestra sobre o coaching num tal dia, em tal lugar que era do lado do meu trabalho da época, no horário que É. eu saía. Eu falei, tá de brincadeira, né? Óbvio que eu vou lá, gratuito, né? Eu falei, vamos lá, ver qual é. E aí, quando eu entendi o que que era, eu falei, nossa, eu acho que eu meio que já faço isso mesmo. Tá bom, então vamos pesquisar mais. E Uhum. aí que eu fui mudando tudo. E aí fui entender, fui virar consteladora familiar, fui fazer formação de constelação, fui me apaixonar pela psicologia positiva, sabe? Fui entrar no mundo do coaching, mas respeitando sempre a questão das diferenças entre, né, terapia e coaching. Sim. Então, fui para esse mundo que hoje me completa totalmente, né? Então, assim, umas coisas idiotas que se não houvesse um diálogo interno com você mesmo, você ia passar batido, né? Pois é, mas eu acho que isso que você está falando é super importante, porque você vê como é legal quando você fica atento ao Sim, que te desconforta, ao que faz você sim. dizer, opa, mas que isso, né? Que É, isso pode realmente abrir uma porta que você nunca imaginou. é. E uma coisa que eu acho interessante, que é assim, quando as coisas, a gente está no caminho que a nossa alma quer, sabe? É impressionante como as coisas são, assim, Bem, vêm, né? Então você fala, e você não tem dificuldade. Porque assim, às vezes quando você está insistindo, isso é uma coisa que hoje para mim é uma crença absoluta, que é é assim, muito cara, quando claro, né? é muito claro, eu estou insistindo no negócio. Aí o negócio parece uma pedreira. A gente vai ali na perseverança até faz, mas assim, a pedreira. É como se Sim, dissesse assim, vem cá, o que você está insistindo isso aí para quê? Já está avisado que isso aqui não é bem o que. Agora, aquilo que é impressionante como coisas vão acontecendo. É assim, você encontra uma pessoa, você está pensando, eu estou precisando de uma pessoa que me ajude, sei lá, com uma assessoria de imprensa, não sei o que, aí daqui a pouco aparece a pessoa. E você encontra assim, alguém chega e te oferece, olha, eu queria te apresentar uma amiga. Você, gente, eu estou precisando da situação, a situação veio para mim. É muito legal quando você escuta realmente o que é importante para você. Porque você começa a verdade. cuidar da tua vida de uma maneira muito melhor, de Sim, uma maneira em que você se respeita mais. Né? Então, eu acho isso assim muito, muito poderoso. E se a gente olhar esse momento da pandemia, né, como uma possibilidade que a vida está dando para nós, sem ser uma coisa assim, piegas ou assim, tá querendo fazer apologia do bem. Não é isso, não é apologia do bem, não é querer
você vender um produto de... Não é isso. É uma coisa assim... Não, é. Cara, acredita no que você se fala. Que é uma fala diferente daquela fala que a mente está mentindo. Às vezes o teu coração está Sim. falando, vem a mente e diz assim, não é possível. Viajou. Não é possível. Não vai dar certo isso. É, E o coração está dizendo, vai. Você, não vou, não. Não, é. não é possível. Imagina, eu vou trabalhar de coach. Tá louca. Mulher pirou. A astróloga tá surtada. Não é possível. Aí você fala assim, mas de repente, né, veio o grupão aqui, né? Eu vou lá conhecer isso aqui, Você bateu no tá meu e-mail. insistindo, né? Tá É, insistindo essa caminho, não tô entendendo. Vamos lá, então, ver, né? exatamente. Então é muito legal quando a gente respeita isso. É, Respeita as oportunidades, é. né? Não E eu achei deixa. interessante que você falou essa frase, porque, na verdade, para gente poder realmente entender o que está falando, a gente tem que se ouvir, né? Sim, E muitas vezes o que a gente menos faz é se ouvir, né? sim. A gente coloca lá uma armadura, né? E não quero nem escutar o que está acontecendo, né? E continua batendo naquela porta que é difícil. Você falou, a pedreira, é incrível essa metáfora, porque realmente isso, né? E eu com certeza tive várias fases da minha vida antes dessa fase agora que era pedreira, assim, insistia. E não só profissional, né, Ana? Uhum. Relacionamentos, né? Sim. Saúde, dinheiro, né? Tudo, né? E aí você às vezes está ali dizendo, gritando por dentro que você quer uma outra coisa. E aí vem os valores do que é Sim, considerado legal, do que sim. você, né? Então assim, esse momento eu acho que a gente está tendo essa conversa consigo mesma, ela é transformadora. Quando você consegue nessa conversa que você amplia, que você escuta, que você respeita o que você está se dizendo. Né? Eu acho que às vezes a gente fica assim se violentando dentro de estereótipos, do que falar no que você tem que ser. E às vezes você não precisa, você está se obrigando a ser uma pessoa que não tem nada a ver com você. Aí você fica se achando incompetente sem ser, entendeu? Porque você só está Sim. insistindo em ser uma coisa que você não é tua praia, entendeu? Não é tua vibe. Tua vibe está num outro lugar. E aí vem os conceitos, mas isso não dá dinheiro, isso é muito, né? Nossa, eu É. quando resolvi me tornar psicóloga, que foi uma coisa também assim meio de acidente, porque eu não tinha pensado que nem entendia direito que era psicologia. Aí eu fiz faculdade, vestibular para direito e para psicologia. E aí, como eu passei para o segundo semestre, eu falei, então eu vou começar em agosto, vou ter umas férias mais longas. Gente, graças a Deus, porque eu me achei na psicologia. Então, assim, e foi um encontro inesperado. Que bom, né? Pois é, foi uma sorte, assim, que depois eu me apaixonei, eu entendi qual era o propósito, que até então eu não sabia direito nem o que eu estava escolhendo, sabe? Então, assim, é muito interessante a gente poder respeitar esse fluxo, isso que vem, né? Sem deixar que os preconceitos tirem de você o direito de experimentar uma coisa que você ficou com vontade, que é legal, que Sim, fala de sim. possibilidade, né? Porque eu acho que isso hoje é uma necessidade, assim como você entender o que te faz bem, né? Deu uma travadinha, Deu uma voltou. travadinha. Então, você ficando bem, você com certeza vai ser melhor ainda com o outro. Porque Sim, você está em sim. paz, você vai demandar menos do outro. Então, assim, a conversa com você mesmo, a conversa com o outro, isso é muito rico. Para você descobrir mil perspectivas, mil possibilidades, que às vezes estão ali do teu lado, mas você não está olhando, aí o outro te ajuda a olhar. Então, assim, eu acho esse é um momento que, para mim, pessoalmente, está sendo muito rico. Eu tenho ouvido muitas histórias, eu tenho, junto com um grupo de colegas, são 80 terapeutas que se colocaram num trabalho voluntário, que é o Ai, que time máximo. Humanidades. E a gente, nesses 4 meses, né, de isolamento e enfim, do que a gente está vivendo, a gente pôde ouvir várias histórias. Não substitui uma psicoterapia, mas é uma conversa, uma orientação Sim, psicológica que a gente ajuda nesse momento as pessoas a pensar e a gente vê
a capacidade linda do ser humano de criar na diversidade, sabe? E o quanto uma conversa acolhedora, interessada, pode dar um oxigênio que muda assim o dia, a voz da pessoa muda na hora, Sim. sabe? Ela lembra do poder que ela carrega. Isso é muito lindo. É um trabalho assim que quem escuta também tem uma posição de respeito, sabe? Então acho que assim esse diálogo em que você escuta, que você fala o que te toca, porque você quer contribuir para o outro, você não quer dominar o outro, você não quer controlar o outro, você não quer dizer o que o outro precisa fazer. Você não quer ter razão, né? Você não quer ter razão. Você valida o outro como autoridade num diálogo. Num diálogo você não olha o outro como um pobre coitado que você tem que ajudar, coitadinho, meu Deus do céu. Sim. Não, cara, essa pessoa tem muito o que me dizer. Tem uma cena que eu nunca vou esquecer do quantas pessoas que a gente menos espera pode nos surpreender. Eu estava fazendo uma ação numa comunidade ali do Morro do Banco, e aí eu fui contar a historinha do zero para as crianças e depois eu brinco com eles, eu faço um talk show. Então eles falam em nome do personagem. Quem quer ser o zero, quem quer ser o um. E eu deixo eles darem voz ao personagem que eles quiserem, até mesmo elemento de Sim. cena, entendeu? Aí teve um menino que quis ser a letra O, porque na historinha o Zerinho queria fugir pro reino das letras, sabe? Ele era parecido com a letra O, ficaria ali, significante, meio magrinho, e tudo bem. E aí esse menino quis ser a letra O. Aí eu cheguei, esse menino tinha 8 anos, tem 8 anos, né? Aí eu virei para ele e falei assim, então, e aí, ó, tudo bom? Obrigada aqui por você ter vindo no nosso talk show. Muito obrigada. Ele, imagina, tudo bem. Então, você soube da situação do zero, né? Ele, eu ouvi falar. Ouvi falar, pois é. Você sabia que ele queria ser como você? Ele queria ir para o reino das letras e ficar lá sendo parecido como você ali e tal. Por que você acha que ele queria ser como você? Aí ele parou, olhou para mim e disse assim, porque eu tenho a forma do mundo. Olha. Pelo amor de... Olha, mas foi assim, as pessoas, assim, a emoção. Assim, gente, que coisa mais linda de uma criança de 8 anos poder dizer assim, um contraponto do que fez o zero desejar ser a letra O, assim, porque ele tinha a forma do mundo, que ele podia se ver diferente do que ele era. Então, assim, foi tão forte esse momento. Sabe assim, e é isso, é uma coisa inesperada que você parou para ouvir e brincar com uma criança. As Que crianças, pureza, então, né? nossa, as crianças são sensacionais. Hoje o projeto do Zero quer muito trabalhar com as crianças. Então, se o Zero na escola, a gente trabalha, eles se inspiram no personagem, que é uma mochilinha que era louca para ir para a escola. E ela ficou meio entediada, porque no início ela achava assim, meio sem graça. Até que ela foi dada para uma menininha que começou a escrever bilhetes de intenção para ter um bom dia na escola. Então, cada dia ela levava um afeto. E aí as crianças levam os afetos, a gente faz uma colheita com as crianças, e é muito lindo, porque eles levam... E aí a gente aceita qualquer afeto. E isso é uma forma da professora saber de várias coisas importantes, porque quando eles entregam os bilhetes, eles contam um pouco do que está acontecendo. Teve uma cena linda que eu fiz na Escola Municipal México, a ação do primeiro projeto, Zero na Escola, o projeto piloto, e tinha uma menininha que estava falando, né? Aí ela falou que ela trouxe a tristeza. Aí eu falei, nossa, teve aqui a tristeza e tal. Aí eu comecei a perguntar para a turma, gente, o que ajuda, assim, a diminuir a tristeza? O que ajuda a gente a ficar menos triste? O que vocês costumam fazer? Falando de uma forma geral. Sim. Aí um falou, eu gosto de brincar, eu chamo um amigo para brincar. Aí essa menininha que botou a tristeza, ela tinha me contado que ela estava triste antes, porque os pais tinham se separado, o pai tinha saído de casa. E aí aí quando a amiga começou a contar, né, que ajudar, as crianças começaram a falar do que ajudava a diminuir a tristeza, essa menininha falou, eu gosto de brincar com as amigas. Aí essa garotinha que estava triste me puxou assim, falou assim, ela brinca comigo. Aí
Aí na hora você vê a colaboração e o que o Sim. diálogo pode trazer de Aqui, ó. poesia. Não, é lindo, você não tá entendendo. Eu fico assim, Vai chover aqui hoje. nossa, eu sou completamente apaixonada. E criança tem essa pureza do diálogo, né? Porque eu acho Total. que o melhor diálogo é aquele que é muito genuíno, né? Aquele que é natural, aquele que vem mesmo de dentro, né? E o Isso, melhor diálogo é o da criança. sim. Não tem como. Eu tenho gatos, você viu que passou Vi, aqui eu gatos, vi. né? Eles apareceram, eles gostam de aparecer Eles né? gostam. E eu tenho dois sobrinhos que eu amo muito, um de 8 e uma de 4. A de 4 é minha filhada, a Uhum. Carolzinha e o Guigui. E eu tenho a mania de lamber eles, pra dizer que é beijo dos gatos. Olha, os gatos mandaram um beijo, aí dou uma lambidinha. E eu levei um baita esporro do meu irmão e da minha cunhada por causa disso, porque eu tô ensinando eles que tem que lamber as pessoas. E ela, então, já me lambeu a cara inteira um dia. Não pode, não pode, não pode, não pode. E na pandemia, ela tá fazendo desenhos para as pessoas que ela tá com saudade. Ah, meu Aí outro Deus. dia, Ana, ela me desenhou. Aí me desenhou com um sorrisão, assim, aquele sorrisão que é um D, né? Esse aqui é você, Dinda, não sei o que e tal. Mas olha o que tem atrás. Ela escreveu atrás a seguinte frase: para você lembrar que não pode lamber as pessoas. Então, olha que incrível, né? Por que será que ela lembrou disso agora, né? Será que essa questão do Aham. vírus, né, Pois ativou é. essa memória, né, da mãe falar que não pode lamber porque é bactéria, as pessoas, não sei o que, nananã. E aí ela fez um desenho pra mim e botou esse lembrete, porque talvez ela fique preocupada de eu pegar vírus, né? Sim, sim. É Mas muito é bacana. um sentimento tão lindo, né? É muito incrível isso. Eu tô Nossa, muito feliz de ter essa conversa aqui com você. A gente está quase acabando. que Eu queria pena. muito, muito. Ai, gente, quem não segue ainda a Ana no Papo com Zero, por favor, sigam ela no Papo com Zero. Mandem mensagem dizendo que somos um zero. Ah, por Vou fazer favor, meu eu vídeo. quero seu vídeo. Eu Eu quero vou seu fazer meu vídeo. vídeo. Olha, eu desativei os comentários pra gente fazer uma super foto aqui. Gente, Tá. vamos mandar coraçãozinho pra sair na foto? Que tal? Que tal? Que tal? E um coraçãozinho. Chuva de coração, hein? Vamos lá. Só vou tirar foto quando tiver coração. Vamos esperar. Um, dois, um, dois, um, dois. Vamos lá, vamos lá. Tá subindo aí? Não, aqui não tá. Agora tá, agora Não. tá. Uhum. Vai subir mais, será? É... Muito coração. Ai, que lindo, adorei. Adorei ter você aqui hoje. Que Eu papo também. maravilhoso, que papo gostoso. Eu outro dia falei sobre empatia, sobre uma outra pessoa numa outra Uhum. live que eu fui convidada, e eu fui estudar a origem da palavra, né? E a empatia vem do grego empate, né? Que é Uhum. paixão. Mas paixão no sentido da comunicação afetiva, né? Então eu Sim, acho que o seu papo com zero, o zerinho, é total uma comunicação afetiva. Ah, eu quero total. sempre divulgar você. Você está com seus livros à venda em algum lugar no seu canal? Não, eu não, esse projeto, esses livros, até o primeiro que eu lancei já está esgotado, mas acho que você consegue baixar em e-book. E Tá. esse livro da Mania de Bilhetes é um livro que eu produzi, não está em nenhuma editora, porque virou assim uma forma de ajudar o projeto do Zerinho a acontecer, Sim, porque eu quero ser uma, enfim, eu quero produzir coisas para eu o meu time, a gente doar para o social aquilo sim, que a gente produz com o sim. nosso próprio trabalho, entendeu? Então, assim, o livro é o primeiro produto do Zerinho para ajudar no projeto Zero na escola. Tanto é que a gente vendeu os livros, ou você pode comprar o livro, ou você pode comprar um livro para eu dar para uma criança. Então, a gente já deu mais de 300 exemplares na Escola Olha, México, e já tem uns cento e poucos separados que já foram doados para a gente doar em outras escolas que a gente vai doar para as crianças, que a gente conta a história, elas terem a historinha com elas em casa depois. ai, que Essa é a maravilha. ideia. E aí a gente pode entrar em contato com você no Pode, direct e pode. participar. E participar e pedir, eu dou um jeito de tentar enviar, mesmo nessa situação, né, que estamos vivendo, pandêmica, mas a gente dá um jeito de Sim. entregar, tá Ai, que bom? bom. Muito, muito, Muito muito, muito, muito obrigada, obrigada. Eu Cláudia. Obrigada a adorei te você. Eu conhecer, também. adorei Agora é assim, ó, conversar, saber um pouquinho da sua história. quando eu amo Agora muito, eu sim. faço um zero. Adorei, adorei. Eu Adorei sou um também, meu zero, amor. sim.
Um Obrigada, beijo e querida. Um até uma beijo. próxima. Com certeza, vou ter o maior prazer. Tá bom? Tá ótimo. Beijo, O querida. Positividade em Foco volta amanhã às 6 horas para falar sobre o poder da cura com as mãos. Até amanhã, gente. Um beijo!